Sejam bem-vindos ao Altos Papos. Aqui a gente fala sobre autismo e hoje o assunto é como lidar com os hiperfocos positivos e negativos no autismo. Eu convidei uma pessoa super experiente para falar sobre esse assunto com a gente. A Charlene Reis é professora e psicanalista clínica, tem muita experiência nesse atendimento de famílias atípicas e a gente vai conversar sobre hiperfoco. Em primeiro lugar, obrigado pela sua presença, por ter encaixado na agenda corrida, mas deu certo esse nosso encontro hoje. Então, eu queria, para a gente começar essa conversa, que é uma preocupação, né? Principalmente o hiperfoco negativo, eu queria que você explicasse para a gente, na verdade, o que é o hiperfoco e como ele se manifesta em uma criança autista. Eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? É um privilégio para mim. O autismo é uma área que muito me atrai. Eu amo essa área, eu atendo várias pessoas, né? Com várias questões de transtornos. E eu tenho investido a minha vida e os meus estudos em relação a essa área da inclusão. Falando de hiperfoco, na verdade, não são só os autistas que têm hiperfocos. Pessoas que são consideradas típicas, elas também têm. Mas é uma marca bem considerada dentro do espectro autista, né? Não só dentro do autismo, mas também as pessoas que têm TDAH. Elas também trazem essa marca. E o que seria esse hiperfoco? Na verdade, é uma forma de centralizar o foco, por isso que se chama hiperfoco. É o foco centralizado em apenas uma coisa. É como se fosse uma área de interesse. É como se fosse uma forma da pessoa colocar todos os seus esforços cognitivos em uma coisa só. Então, por exemplo, a criança que tem mania de colocar todas as coisas enfileiradas. É uma maneira de colocar o hiperfoco ativo. A pessoa que tem um gosto peculiar em saber todas as bandeiras, conhece todas as bandeiras de todos os países. É uma forma de demonstrar hiperfoco. A pessoa que conhece tudo sobre plantas, tudo sobre animais, cada um vai demonstrar o hiperfoco da maneira como for melhor para ele, como ele se sentir de uma forma mais agradável. Mas o autismo, ele traz o hiperfoco de uma maneira bem agravante, né, de uma forma bem forte, e isso não é problema para o autismo, pelo contrário, né? A questão do hiperfoco é algo positivo e a gente precisa respeitar a questão do hiperfoco, porque isso faz bem para ele. Nós vamos falar a questão dos aspectos negativos também, mas nós vamos falar também das questões positivas que eu acredito que são bem maiores. Como que os pais podem identificar esses hiperfocos? Porque às vezes o pai acha que é só um interesse comum de criança. Como que a família pode identificar esses hiperfocos no ambiente de casa, né? Olha, rapidamente o pai e a mãe ele conseguem ter essa percepção, né? Porque a criança ela demonstra uma certa facilidade em lidar com algo que não é algo de uma natureza esporádica de uma criança daquela idade. Então, normalmente, crianças na fase de alfabetização, os pais eles têm um pouco mais de dificuldade de percepção porque elas têm uma fixação em números e letras. Então, elas ficam apaixonadas com números e letras. E aí os pais acham bonitinhos, né? Nossa, já está aprendendo números, já está aprendendo letras. Eles já estão fixados nisso daqui. Então, disfarçam um pouquinho nessa fase a questão dos hiperfocos aí. Mas apresentam também essa questão de enfileirar os brinquedos, de manter uma certa ordem em tudo, de ser tudo da mesa, tudo de uma forma muito metódica. E apresenta um tema específico que eles são extremamente apaixonados. Então, quando eles demonstram esse interesse específico, fica claro para a família que aquele ali é o hiperfoco. Então, a família nunca vai ter dúvida de qual vai ser o hiperfoco daquela criança, porque é uma forma que ela vai trazer e vai trazer de uma forma extraordinária, apontando dados até científicos e dados que um ser humano de uma capacidade daquela idade ali não teria se não fosse através daquele hiperfoco. Um dos hiperfocos do Gabriel é guerra. Então, ele gosta de falar de Primeira Guerra, Segunda Guerra, qualquer tipo de guerra. Ele gosta de geopolítica. E o que eu ia falar em relação ao hiperfoco, porque eles gostam e focam naquele assunto, né? Entram de cabeça. De cabeça. A gente não consegue entender como que guardam tantos dados, Sim. datas, nomes. Tudo que envolve o hiperfoco eles sabem. Então, as crianças, por exemplo, que gostam de animais, eles falam nomes científicos, onde foram achados os primeiros ossos, quem foi que descobriu aquele animal, quantos anos vivem,
tempo reproduz, eles sabem tudo a respeito daquilo ali. Então, esses hiperfocos, eles podem ser explorados, né? Eles podem e devem ser explorados, porque, na verdade, eles trazem experiências e trazem informações que uma mente humana de uma pessoa atípica não teria condições suficientes de armazenar. No caso de uma criança autista, ela pode ter mais de um hiperfoco? Sim, e o hiperfoco ele pode mudar, ele pode durar dias, pode durar meses, ele pode durar anos. Então pode acontecer da criança permanecer com o mesmo hiperfoco, mas pode acontecer também desse hiperfoco mudar. Então pode acontecer de mudar sim. A pessoa, né, a gente fala muito criança, a pessoa autista chegar na fase adulta com os mesmos hiperfocos de quando era criança, é isso? Pode acontecer, pode acontecer. E pode acontecer mudanças de evolução, de começar com um hiperfoco mais imaturo, digamos assim, e ir aperfeiçoando esse hiperfoco à medida que ele vai desenvolvendo. Então, por exemplo, o Gabriel que gosta de guerra, pode ser que ele gostava de uma maneira, da maneira como ele era infantil e foi se desenvolvendo porque ele foi crescendo e foi aprendendo outras coisas, desenvolvendo e se mergulhando dentro da história, nesse assunto, e aí ele foi e hoje ele já conhece sobre geopolítica, coisa que na infância, provavelmente, ele nem sabia o que significava isso. Isso mesmo. Agora, a família sempre fica em dúvida em relação ao hiperfoco positivo, se incentiva, se não incentiva, como trabalha isso na criança. Você, como psicanalista, como que as famílias podem incentivar? A gente, até para escrever o tema desse programa, eu pensei no hiperfoco positivo e no negativo, e depois a gente vai explicar a diferença. Mas em relação ao positivo, como que a família pode incentivar? A família, na verdade, ela nem precisa de muito incentivo, né, porque a criança ela já vai por si só. Sim. Ela já consegue se desenvolver por si só. O que a família não pode fazer de forma nenhuma, e aí é um erro que normalmente as famílias cometem, é achar que o menino só pensa naquilo e querer tirar aquilo da criança, e isso gera nele uma frustração muito grande. Então, o menino só pensa em carrinho, o menino só pensa em bandeira, não, eu vou tirar isso dele. E tira aquilo e proíbe a criança de desenvolver e de trabalhar em cima daquilo ali. Então, isso é um erro que a família comete normalmente e não pode acontecer. Se a criança gosta daquilo ali, o que a família pode fazer? Incentivar, comprar materiais, fazer com que ele assista vídeos em YouTube, mas acompanhe o que a criança está fazendo, o que está assistindo, se é apropriado para a idade. Né, existem vários materiais hoje, incentivar inclusive a incorporar dentro daquilo que a criança gosta, algumas atividades que sejam atividades pedagógicas que façam bem para ele, incentivar com que haja também interações sociais através daquele hiperfoco. Então, se a criança gosta, por exemplo, de dinossauro, vamos fazer um piquenique com o dinossauro? Vamos chamar alguns amiguinhos que também gostam de dinossauro? Vamos levar o dinossauro para passear? Né? Vamos entender o dinossauro gosta de quê? Gosta de comer o quê? Então vamos estudar sobre o que o dinossauro gosta, porque senão fica só no dinossauro. E explorar as várias facetas do que aquele hiperfoco pode trazer na vida da criança. Então a família vai contribuir com a expansão do conhecimento, fazendo com que o hiperfoco da criança ou do adulto, né, ou do adolescente, ele amplie cada vez mais. É potencializar essa habilidade, né? Exatamente. Porque o que eu percebo, hoje o Gabriel já é adulto, né? O que eu percebo é como que essa característica do hiperfoco em cada autista pode ser levado no caso de profissão, pode virar uma habilidade, né? Eu acabei de conversar com o Miguel aqui, como a gente estava conversando, que é um adolescente, agora já é um adulto autista, e ele sempre gostou de animais. A mãe dele relata que todo final de semana tinha que levar ele no zoológico, porque ele gosta muito de animais. Agora ele está fazendo faculdade de ciências biológicas. Isso, exatamente. Tem algo que a gente conhece aqui em Santa Luzia também, a Ana, o hiperfoco dela sempre foi animais. Ela fez fisioterapia, hoje ela trabalha com terapia assistida por animais. Ela tem o Hope, né? O único episódio, estou entrevistando a Ana também. Ela tem o Hope, mas desde criança. Ela gostava de tudo relacionado aos animais. Na casa dela tem animais exóticos, que ela é cuidadora de animais. E agora, na fase adulta, na época de entrar no mercado de trabalho, ela conseguiu aproveitar esse hiperfoco.
Então, eu acho E interessante sim. falar disso também, né? E esses profissionais, eu arriscaria dizer que são os melhores, Sim. porque eles exploram tudo a respeito daquilo ali, não é? Eu tenho um conhecido que ele tem o hiperfoco em aviões, então ele sabe Sobre- tudo, tudo, tudo sobre aviões. E agora ele formou o 3º ano e passou lá na faculdade ITA para Uhum. mecânica de avião. Eu tenho certeza que ele será o melhor profissional da área dele, porque ele domina tudo desde pequeno. Então, assim, nós podemos potencializar, como você disse, Uhum. né, esse hiperfoco, fazendo com que esses profissionais adultos, porque nós falamos sempre em crianças, 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 essas crianças crescem, né? Porque o interesse pelo assunto vai continuar, né? Vai continuar, pode ser que mude, desenvolvendo, como nós falamos, né, amadurecendo, mas vai continuar algum interesse. Então, potencialize aquilo e ele vai ser o melhor daquela área, porque aquilo ali ele vai mergulhar de cabeça, ele vai desenvolver, ele vai estudar, ele vai fazer com que aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja, ele saiba tudo a respeito daquilo ali. Então, ele vai ser o melhor profissional da área dele. Sim, e também tem a questão das artes, né? É o pessoal que, os meninos que começam a trocar instrumento Sim. cedo, violino, piano, violão, independente. Tem criança que a mãe já incentiva e coloca em teatro, artes cênicas, dança. Gostam muito e também já tive experiência de uma criança que falava em russo. Ela falava russo com 4 anos de idade. Então tem também a questão das línguas. Criança que Brasileira. tem facilidade em falar outras línguas e aprendem sozinho, como autodidatas, né? Tem o hiperfoco em línguas. Então é desenvolver e potencializar dentro daquilo que a criança gostar, tiver um conforto, né? Porque o hiperfoco ele traz isso para o autista. É um conforto para ele, é uma forma de regular. Então ele vai ter um conforto, uma zona de conforto em algo que é importante para ele, que é positivo e que pode ser também significativo para toda a sociedade. Sim, agora no caso, a gente voltando a falar de criança, como que esses hiperfocos podem atrapalhar o desenvolvimento e a rotina da criança? Nós falamos a respeito de vários aspectos positivos. Sim. E como eu disse, eu acredito que mais aspectos positivos do que negativos no hiperfoco, né? Quando que o hiperfoco vai ser negativo? Quando a criança ou o adulto, que seja, como nós estamos falando mais de criança aqui, quando a criança ela não consegue ter nenhuma outra interação social se não tiver o hiperfoco junto. Ele tira a percepção e a capacidade do meio social e ele só consegue viver dentro do hiperfoco. Então, se tira aquilo ali, a criança não vive. Se tira aquilo ali, ele não consegue existir. O senso de existência dele está dentro daquilo ali. Então ele não consegue conviver com pessoas, ele não consegue fazer outras coisas, e isso pode desenvolver nele uma ansiedade muito grande, uma capacidade de frustração, porque quando, como eu disse, a família percebe que está demais, vamos colocar assim, né? Tudo é isso, tudo é isso, tudo é isso, e não consegue potencializar e não consegue desenvolver, a família que não tem uma conscientização e uma ajuda profissional, ela tende a tirar aquilo da criança, achando que está fazendo isso, achando que está fazendo o correto, né? E aí gera muito transtorno, porque a criança vai frustrar, vai trazer uma falta de regularização para a criança, vai gerar uma ansiedade, a criança vai entrar num processo muito delicado. Então, assim, um caminho é fazer com que o hiperfoco seja inserido dentro do contexto familiar e social da criança. Dessa forma, só terá ganhos positivos. O hiperfoco negativo só vai acontecer se a criança não conseguir se envolver no meio em que ela está, no contexto familiar ou social que ela vive, né, que ela existe, se o hiperfoco não estiver dentro do meio que ela está também. Se ele não existir, a criança não existe. É como se houvesse uma simbiose entre os dois. Então, pode ser que seja negativo? Pode. Quando ela gasta, por exemplo, uma energia psíquica muito grande, quem tem, por exemplo, um hiperfoco em estudo, e estuda várias horas no dia, e isso traz uma exaustão muito grande, pode ser prejudicial, quando não tem uma percepção do tempo. Eu não consigo ter uma noção do que eu estou fazendo, e aí a família não ajuda. Então, assim, olha, estudou tanto tempo, agora vamos parar um pouquinho?
Vamos dar um passeio, vamos dar uma volta, né? Porque às vezes tira essa percepção do tempo. E aí a criança fica inserida no meio do hiperfoco o tempo todo. E isso traz para ela um prejuízo psíquico muito grande. Então é preciso que haja limite, mas é preciso também que haja na parte da família a questão de um incentivo, de inserir outros elementos para que não seja só um elemento, mas que seja um elemento aliado a vários outros dentro daquele elemento principal. Sim, é bacana ficar tocando piano, mas não 24 horas no dia. Não 24 horas no É dia. bacana ficar assistindo vídeo no YouTube, mas não O tempo 19, todo. 20 horas no dia. Exatamente. Isso causa muita exaustão. Uhum. E aí são questões psicológicas que vão se desencadeando e aí vão trazer consequências no futuro, que serão consequências que podem ser graves na vida desse ser humano, né? Quando que a família deve procurar ajuda profissional e quem pode ajudar? Olha, quando chega nesse nível de não ter noção de tempo e não se ter controle, já está no momento de ter ajuda. Na verdade, quando se tem qualquer diagnóstico, quando se chega ao diagnóstico, quanto antes procurar ajuda, independente de qualquer coisa, é melhor, né? Então, não precisa ter um problema para procurar ajuda. E eu sempre falo que a ajuda, ela sempre é bem-vinda. Então, para uma família que há um diagnóstico, uma ajuda terapêutica, ela é primordial. Não só para a pessoa que tem o diagnóstico, mas para toda a família. Porque lidar com uma situação diferente é muito complicado, não é? É muito complicado. Então, a gente precisa de uma mãe que esteja estabilizada, nós precisamos de um pai, quando ele é presente, que entenda o que está acontecendo, nós precisamos de uma família presente que entenda qual é o quadro daquela criança, do que ela precisa, de qual é o papel da família, de qual é a educação que essa família precisa ter no sentido, a criança dá conta de quê? O que eu posso fazer para poder melhorar? O que eu posso fazer para poder ajudá-la e não atrapalhar o processo de desenvolvimento dela? Porque a gente vê muitas mães que, infelizmente, quando tem algum diagnóstico, eu falo mais mães porque nós mães, nós temos um senso mais de proteção, né? E a gente vê muitas mães que querem colocar os filhos dentro de uma bolha. E aí carrega um filho no colo, coloca uma madeira na boca, às vezes a criança é grande, que tem uma condição já de segurar um copo, tá tomando uma madeira, e fala: "Por que seu filho toma uma madeira?" "Ah, me dá, me dá, me dá." Mas dá o quê? Tenta dialogar com a criança, né, o menino aponta e a mãe já: "Você quer água? Você quer isso?" Tenta trazer para a criança uma fonte de desenvolvimento. E às vezes a gente vê que a mãe, ela não faz isso, mas não é por maldade, é por falta de alguém que as oriente. Então, uma educação, nesse sentido, faria toda a diferença para a família, tiraria um peso das costas da mãe. Não que a criança seja um peso, mas é que o serviço que isso traz gera, Isso que envolve a maternidade sim, típica, né? gera um peso muito grande para a mãe. Então a gente vê eu atendo mães que são mães muito cansadas, mães depressivas, mães que não dão conta. Eu já atendo mães que pensaram na possibilidade de um autoextermínio e não fizeram só por causa do filho, que não tinha com quem deixar. Então, assim, a gente vê o nível de desespero que essas mães, né? Eu tô falando mães porque normalmente são mães, mas existem famílias, mas são raros, né? Porque a gente sabe que normalmente as mães seguram as pontas mesmo. Mas a gente vê o nível de desespero que essas mães, elas estão. E se a gente não tiver um cuidado com a mãe não vai conseguir ter um cuidado com o filho. Então, eu penso nessa questão de uma psicoeducação nesse sentido. Nós precisaríamos de políticas públicas nesse sentido, sabe? De um cuidado especial com essa família. Para ensinar a mãe, falar: não precisa de você carregar esse fardo. Não precisa de você fazer isso pelo seu filho, ele dá conta. Ensina ao seu filho, fala: você quer o quê? Água? Então repete comigo: água. Ele dá conta? Ele deu conta, ele falou A. Então eu já entendi que o A é a água. Então já avançou, já deu um passo. Ele conseguiu carregar uma caneca, então ele não vai precisar, um copo, mesmo que seja de plástico, então ele não vai precisar mais da mamadeira. Você não vai precisar carregar uma madeira. Então existem muitas situações que nós podemos ajudar. Existem mães. O cansaço emocional das mães acaba atrapalhando o desenvolvimento da criança. É como se ela desistisse no meio do caminho. Ela tenta, é como se ela desistisse. A mãe nunca desiste. Hum. A mãe, ela sempre tenta.
né? Mas nessa tentativa de sempre tentar, ela faz pelo filho aquilo que ele daria conta de fazer. Então, ela atrapalha o desenvolvimento dele, sim. Ela faz por ele muita coisa que ele daria conta de fazer. E isso traz para ele esse sobrepeso. Isso traz para ela esse cansaço emocional. Isso traz para ela aquilo que ela não daria conta. E não dá, né? Ela tenta, ela não dá. E aí ela procura ajuda. E é certo quando procura ajuda. O problema é quando não procura. Uhum. O problema é quando Sim. chega no desespero, no nível de desespero, e não procura ajuda de ninguém. Você me perguntou qual profissional, né? Eu acredito que um terapeuta, em qualquer situação, ele é bem-vindo. Seja ele um psicólogo, seja ele um psiquiatra, né, um terapeuta ocupacional, independente de qual seria a terapia. Existem várias terapias, né? Existem terapias que são muito boas. Eu estava falando com você aqui antes, eu sou ecoterapeuta também. Aqui na nossa cidade nós ainda não temos, né, a ecoterapia, mas quem tem condição de buscar uma ecoterapia é um meio de terapia tanto para a criança quanto para a mãe excelente. Excelente. Então, quem tem condição de pagar, quem tem condição de conseguir esse tipo de terapia é excelente, mas a mãe precisa de um tempo dela, porque ela vive em função do filho, né? Então, ela precisa de um tempo dela. E em relação ao filho, isso daí a mãe sabe muito bem o que fazer, porque a mãe leva no fonoaudiólogo, a mãe leva na terapia ocupacional, a mãe leva em tudo quanto é lugar que precisar, a mãe leva. O problema é que a mãe... É da mãe mais. o problema é que a mãe leva tudo para o filho e ela esquece dela. A grande questão é essa, né? E a mãe precisa entender que ela é uma pessoa e ela precisa estar bem emocionalmente para cuidar bem do seu filho. O filho só vai estar bem se a sua mãe e o seu pai estiverem bem. Então, a mãe precisa procurar uma ajuda, precisa ter um tempo. Quando eu pergunto para a mãe assim, quanto tempo tem que você não faz a sua unha? Quanto tempo tem que você não vai ao cabeleireiro? Quanto tempo tem que você não vai ao cinema assistir um filme sem o seu filho? Sair com as amigas. Sair com as amigas. Ou amiga, porque a mãe se esconde, a mãe se isola. Sim, porque já tem aquele preconceito, né? O meu filho atrapalha, o meu filho, ele faz bagunça, então eu paro de ir, porque a gente tem essa questão também, a mãe, ela acaba se isolando do meio social, né? Então ela entra num processo depressivo muito grande por conta disso. Não, o meu filho é rejeitado, e muitas vezes isso nem acontece dessa forma, mas o medo disso acontecer faz com que essa mãe se isole. Então, ela precisa de estar em um meio social, ela precisa de se cuidar, ela precisa de se amar, ela precisa de se ver como uma pessoa, ela precisa de ter pessoas com ela. Sei que a rede de apoio, nesse caso, é muito pequena, né? Nós precisamos até trazer uma conscientização maior em relação a isso, dessa rede de apoio. Por exemplo, se uma criança está na escola em meio período, e se nós tivéssemos políticas públicas em alguns dias da semana para que a criança estivesse em uma terapia no outro período, em contraturno, já seria um tempo para a mãe ter o tempo dela, né? Eu sei que o meu filho está bem guardado, eu sei que o meu filho está bem cuidado ali por profissionais da área. O dia da segunda-feira é o dia dele fazer a terapia dele, então a segunda-feira é o meu dia também. Então seria um escape também para a mãe, mas infelizmente nós não temos. Não temos isso, não temos uma rede de apoio, porque as pessoas não sabem lidar muitas vezes com a criança, não é? A mãe às vezes tem medo, também não quer soltar, De deixar né? outra pessoa. Tem medo de deixar com outra pessoa, não posso, é só eu que sei cuidar, é só eu que dou conta. Eu tenho casos de mãe que não deixa o filho nem com o pai, Isso acontece muito. né? E fala assim, não, ele não sabe cuidar. Eu falo, poxa, mas espera aí, ele é o pai da criança. Não, mas ele não sabe cuidar. Eu falo, aí eu tenho que fazer todo um trabalho, né? Ele é o pai da criança, ele precisa entender, você precisa ensiná-lo, você precisa ter o seu tempo. Até a mãe entender que ela precisa desse tempo dela e fazer essa separação de que ela e essa criança não é um ente só, né? Que ali são duas pessoas diferentes, que a gente chama na psicanálise de simbiose, né? Ela precisa fazer essa separação. Eu falo com ela assim, ó, seu cordão umbilical já saiu, já cortou. Não tem mais ali, são duas pessoas, não existe uma pessoa só. E você está trabalhando ali com seu filho como se vocês fossem só um. Então, peraí, ele precisa sair de você, nem que seja meia hora, deixa o seu filho dar uma volta no quarteirão com o seu marido. Mas e se acontecer alguma coisa? Eu falei, se acontecer alguma coisa, seu marido com certeza vai te ligar, né? Então, às vezes acontece, a mãe está fazendo terapia comigo e o pai está com a criança embaixo esperando. E aí o pai começa
a perder a paciência e o filho começa assim, mãe, 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 mãe. Aí ela fala assim, acabou o meu tempo. Eu falo, não acabou ainda a sua sessão, faltam 10 minutos. Não, mas acabou a paciência do meu marido. Eu falo, mas ele precisa aprender. São 40 minutos de sessão. Então, você precisa conversar com ele, que ele precisa ensinar também para o seu filho e dar uma voltinha com ele nesses 40 minutos e interter. Esses 40 minutos é seu. Não é possível que você não pode ter 40 minutos de uma sessão. Então, como que já fica aquela coisa, né? Eu estou aqui, mas o meu filho está ali no estacionamento. Qualquer coisa ele me grita. Qualquer coisa o pai me procura. Então, nós precisamos trabalhar com a mãe ou com quem cuida, né? Porque a gente fala da mãe normalmente, mas o Muitos cuidador, cuidadores também. né? Que ele precisa desse tempo dele também. Ele precisa de ter uma rede de apoio para poder auxiliá-lo nisso, porque senão não vai dar conta. Porque é sobrecarga mesmo, né? Sim, aí depois eu vou falar com você sobre hiperfoco novamente, mas eu vou aproveitar esse gancho do seu assunto. A gente estava falando no estúdio agora há pouco com relação a esse medo quando a mãe... E quando não tiver mais a mãe por perto? Isso é o que... tem mãe que fala assim, eu não quero nem pensar nisso. E tem mãe que já sofre todos os dias com esse assunto. No consultório, como que você lida com isso quando chega essa mãezinha com esse medo e todas apresentam esse medo? Todas elas Como lidar apresentam com isso. essa nossa angústia? Todas elas apresentam isso, né? E por que elas apresentam isso? Porque elas acham que só existe a mãe e o filho. E a gente precisa mostrar que são duas coisas diferentes, né? O filho, ele vai crescer, ele vai se desenvolver, porque o autismo, ele não é uma doença que incapacita o ser humano de fazer as coisas. Ele só precisa ele tem uma maneira diferente de enxergar o mundo, ele tem uma maneira diferente de agir, e a gente precisa trabalhar de uma forma que ele haja dessa forma diferente, mas que haja na sociedade de uma forma que seja dentro da lei e da ótica da saúde humana. Pronto, né? Agora, quando a mãe, ela vem sempre com esse discurso, mas e se o meu filho, quando vem, né, o autoextermínio, por exemplo, às vezes eu tenho vontade de tirar minha vida, eu só não faço isso por causa do meu filho. Eu falo assim, tá, mas e se você cair aqui dessa escada, que eu tenho uma escada no meu consultório, e se você cair aqui dessa escada e bater a sua cabeça agora, o que isso pode acontecer? E você morrer, o que vai ser do meu filho? Ela, nossa, eu não posso pensar, bate na madeira, não pode. Não posso pensar nisso, né? Eu falo, mas é algo a se pensar, porque você não vai ter o seu filho pro resto da vida e nem o seu filho vai ter você. Então, nós precisamos nos preparar para isso. Nos preparar para quê? Para que ele viva de uma forma o mais independente possível. E aí, falando na psicanálise, há um psiquiatra que também é psicanalista, que se chama Jung, e ele fala a respeito de algo que eu acho que é fenomenal, que ele fala da mãe suficientemente boa. O que é a mãe suficientemente boa? É aquela mãe que é capaz de criar o seu filho para ter autonomia para poder viver dentro daquilo que é o esperado. Então, o meu filho ele tem uma limitação. Eu preciso criar o meu filho sendo uma mãe suficientemente boa. Ou seja, eu vou criá-lo dentro da limitação dele para que ele viva de uma forma que ele consiga viver, independente se eu estiver aqui ou não. Porque o medo da perda não é só da mãe atípica, é de qualquer mãe, não é? É de qualquer mãe. Então, a gente... É diferente, né? Qualquer mãe tem o medo da perda. Os filhos da perda. Qualquer mãe tem medo de partir e deixar as crianças e não sabe quem vai cuidar. Sim. Mas eu acho, no caso, quando é mãe atípica, a criança já tem a limitação, não tem tanta autonomia, precisa de mais cuidado. A gente estava falando aqui também, eu tenho muito medo de romantizar o autismo porque eu lido muito com o autismo nível 1 de suporte. E aí, quando a gente fala do nível 2, do nível 3... outra história, né? Outra história. É outra história. Eu perguntei para os meninos que vocês já viram pelo menos vídeo de criança autismo nível 3. É assim, é de cortar o coração. Da mãe que não sai de casa mesmo, da mãe que tem que acorrentar a criança, da mãe que tem que fazer divisória no quarto para que não criança, mas na maioria das vezes mais adulto, né? Não machuque outros entes, né, queridos da casa. Das crianças que se machucam, né? Dos adultos também que se machucam. Tem muita estereotipia, acaba machucando. Não tem como romantizar essa situação. Não tem como. E aí eu acho que essa angústia cresce um pouquinho mais quando a criança não é tão dependente. Sim. Quando a criança é mais dependente, né? Sim, mas se nós pensarmos, né? O que nós podemos fazer diante da possibilidade da morte? Nós não podemos fazer nada. Nós não podemos acrescentar e nem tirar nenhum dia das nossas vidas. Então, quanto mais nós pensamos nessa possibilidade, mais a angústia cresce.
Então, nós precisamos ser essa mãe suficientemente boa ao ponto de fazer aquilo que é possível fazer, que, como você disse, às vezes não é possível, né? E isso foge ao nosso controle. Então, o que eu posso fazer, eu faço. Aquilo que eu dou conta de fazer, eu faço. Mas quanto mais eu alimento essa possibilidade de eu partir e meu filho ficar sem nenhum suporte, isso é pior para mim, porque vai trazer um sofrimento muito grande, não é? Então, aquilo que eu coloco na minha mente, eu alimento, aquilo vai crescer. Então, é inevitável. Todas as mães atípicas que chegam até mim, elas falam isso. É a possibilidade da morte. Eu falo, mas por que a possibilidade da morte? Por que você não pensa na possibilidade de uma vida longa e de uma vida saudável? Por que você não pensa dessa forma? É sempre o pior que a gente pensa e atrai para as nossas vidas. Tudo aquilo que a gente alimenta é aquilo que vai crescer em nós. Então, a gente precisa trazer também para a gente aquilo que é de saudável para os nossos pensamentos e tentar evitar da nossa mente aquilo que nos traz essa angústia e sofrimento, porque senão nós vamos nos tornar algoz de nós mesmos. Nós vamos ficar sofrendo e trazendo sofrimento para as nossas vidas. Se nós podemos ter uma rede de apoio e fazer com que essa rede de apoio tenha condição também de cuidar do nosso filho, o que a gente pode fazer? Treinar essa rede de apoio para caso a gente falte, essa rede de apoio esteja apta a cuidar do nosso filho, né? O desespero maior é quando não há uma rede de apoio. Aí o que eu faço? Foi o caso dessa pessoa que eu estou dizendo. Eu só não tiro a minha vida porque eu não tenho com quem deixar o meu filho. É o nível de desespero máximo que a pessoa chega, né? E aí o que a gente faz é tentar trazer uma esperança de vida para essa pessoa. É alimentar memórias afetivas, trazer coisas boas e não ficar alimentando essa angústia e esse sofrimento que é uma coisa que infelizmente faz parte da vida, que é a morte, e uma coisa que a gente não tem domínio sobre ela. Sim, e esse é um trabalho, né? As mães procuram e devem procurar com mais frequência essa ajuda profissional, né? O Sim. psicólogo, a terapia, de alguma forma ir lidando com isso desde então. Sim. Né? É necessário, para mim é fundamental, porque é uma maneira dela começar a olhar para si mesma, se enxergar como pessoa, porque a mãe se anula, né? Ela vive em função vive em função da agenda da criança, vive em função das atividades da criança. Às vezes a criança tem 3 atividades no dia e a mãe ela deixa de trabalhar, ela deixa de fazer faculdade, ela não existe mais, né? Então, a nossa função enquanto profissional nessa área é fazer com que a mãe ela enxergue que ela ainda é uma pessoa. E ela é uma pessoa que tem um filho com uma limitação, que tem um filho com uma questão, que precisa ser tratada, precisa ser acompanhada, mas ela também precisa viver dentro daquilo. A pergunta que eu mais escuto, por que Deus fez isso comigo? Sim, é essa falta da aceitação, né? É por isso que eu sempre trabalho a questão do luto, né? As fases do luto. Porque quando chega um diagnóstico que a criança tem algum transtorno, seja ele qual for, a gente vê essa questão das fases do luto na família, né? E a primeira fase é a negação. Não, meu filho não tem nada. Tá errado, eu vou levar num outro profissional, vou fazer um outro teste, meu filho não tem nada. E às vezes a mãe, ela sabe, porque nós que somos mãe, nós conhecemos os nossos filhos, né? Principalmente quando a gente faz algumas comparações que são inevitáveis. A gente olha o filho do vizinho, olha na escola, vê o comportamento dos coleguinhas e fala assim, meu filho tem um comportamento diferente. Então sabe que alguma coisa tem. Mas quando o diagnóstico chega, parece que o mundo cai, né? Sim. A ficha É uma não sentença. cai, é uma sentença. Fala, não, a primeira coisa, não, meu filho não tem nada. Eu vou procurar um outro profissional, vou fazer, e eu acho que é válido sim, né, procurar um outro profissional, fazer um segundo diagnóstico, porque hoje nós estamos vivendo um mundo em que várias pessoas estão dando diagnósticos que não são capacitadas para isso. Eu estou recebendo diagnósticos de pessoas, né, não vou citar a classe profissional, mas pessoas que não são capacitadas para poder fazer o diagnóstico correto, né? O correto seria o quê? A mãe levar o filho para um neuropediatra, para ele poder fazer uma avaliação. E a gente tem recebido laudos de vários profissionais, laudos que são feitos assim, sem testes, laudos que são feitos de qualquer forma, porque a gente sabe que um laudo, ele é caro, né, para poder ser feito. Um profissional da área é difícil para poder conseguir, é um valor bem considerável, Sim.
né? Mas a pessoa precisa investir se ela quer ter a certeza daquilo que está sendo ali colocado, né? Então, assim, a primeira coisa é procurar. Realmente é isso que tem? Se tem, então vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar. Tem o autismo? O que que é o autismo? Então, eu vou procurar saber se é uma doença, não é uma doença? Porque tem tanta coisa, tanta gente falando, né? Ah, não encosta nele não, porque ele é autista. Poxa, gente, o autismo era considerado doença, agora já não é considerado doença mais. Então, assim, tem muita coisa mudando e é um assunto muito novo. É tudo muito novo. E tem muita gente que não tem conhecimento sobre o assunto, não busca conhecimento sobre o assunto. Graças a Deus, as mães, eu vejo que as mães elas buscam muitas informações, né, até para poder saber como lidar com seus filhos, buscam informações, mas essas informações elas precisam ser disseminadas. Eu acredito que é uma questão social, ela não deve ficar presa num grupo, ela deve ser colocada em toda a sociedade, porque isso é inclusão. Não é para ficar num grupo fechado, todo mundo tem que saber o que que funciona, o que é, como que age, né? Porque a visão da gente muda. Hoje eu falo com as pessoas, né, que eu às vezes tenho contato quando eu vou dar palestras, a gente vai ao supermercado, vê às vezes uma criança fazendo birra, né, vamos dizer assim. E aí fala assim, nossa, eu vejo pessoas comentando assim, se fosse meu filho, às vezes na fila, né, se fosse meu filho, eu falo assim, gente, você não sabe qual é a condição dessa criança. Você falta no couro. Ah, eu escuto isso direto, né? Eu falo, você não sabe qual é a condição dessa criança. Então, assim, antes de julgar, vamos aguardar. Pode ser que essa criança tenha alguma necessidade especial, né? E assim, eu sempre falo com as mães, vamos andar com a identificação. Eu sei que tem um preconceito muito grande em relação a isso, muito Principalmente na fase de grande. adolescência. Eles não querem andar com Não tudo. querem, e as próprias mães eu vejo isso, tá, Liliane? As mães não querem colocar nos filhos a identificação por causa de um pré-julgamento, né? E eu acho que isso é fundamental. Eu não tenho filho atípico. Se eu tivesse, eu andaria com ele, porque assim, as pessoas olham e já falam assim, ele tem uma questão especial. Não, peraí, ele tá agindo dessa forma porque, né, ele tem essa prerrogativa, ele pode fazer isso. Isso não é pirraça. Isso é uma questão dele. Então, vamos ter cautela, vamos olhar de uma outra forma, vamos ter empatia. Se tiver identificado, fica mais fácil. Fica mais fácil, mas eu vejo que as mães, elas não querem colocar para que os seus filhos não sejam vistos de uma maneira diferente. Não é ser visto de uma maneira diferente. Para mim é ser identificado e não julgado quando acontece uma coisa desse tipo, que é chato escutar assim, ah, se fosse meu filho, levava para minha casa, eu ia ver, consertava ele em 2 tempos. Isso. Né? E é chato ouvir isso quando a gente tem uma noção do que está acontecendo, né? Porque não é birra, às vezes ele está passando por uma situação ali que ele precisa. Sim, ele precisa de uma situação ali da família e ninguém está entendendo o que está acontecendo. E a família fica numa situação difícil porque está num contexto social ali, né, exposto e infelizmente as pessoas não têm consciência do que está acontecendo. E aí fica mais chato para a família ainda. Eu atendo mães que não querem sair com os filhos para não terem que passar por esse sofrimento, vamos dizer assim, para elas, né? Essa escolha do não sair vai muito também do comportamento da criança, que é o que a gente estava falando, do hiperfoco, né? Tem criança que tem o hiperfoco, a gente está falando de hiperfoco positivo e negativo, tem criança com hiperfoco negativo, e as mães não querem nem expor a criança, as mães não querem nem tentar. Parquinho, cinema, evento externo, evento aberto, né? Não leva a criança. Não leva. Eu faço parte de um grupo, né, de mães aqui na cidade. Eu já tentei organizar evento ao ar livre, né, em praças aqui da cidade. Não teve jeito. As mães ficam com medo de levar, com medo do julgamento, do olhar reprovador. E tem, tá? E eu sei disso. Eu sei que tem, por conta do comportamento da criança. Você falou sobre como a família pode ajudar em relação ao hiperfoco. Sim. Agora, você também é professora. Sim. Como que a escola pode ajudar em relação ao hiperfoco da criança? Olha, a escola, ela pode fazer um trabalho paralelo com a família, né? Quando a gente tem a noção do hiperfoco da criança, a gente pode trabalhar todos os aspectos que envolvem aquele assunto que a criança gosta. Porque se eu trabalho de uma forma tradicional, com o método tradicional de escola, a criança não vai ter interesse. Não vai despertar interesse. E aí a gente escuta muito isso também na escola. Aí não quer fazer para casa, não quer fazer atividade. É lógico, não tem nada ali que interessa para ele. Mas se o menino gosta de abelha, por que eu não faço um para casa ali? Uma atividade que tem? diferenciada. Sim, é preciso fazer uma atividade diferenciada. E por isso que é tão importante os profissionais de apoio no sentido de inclusão. Porque
O aluno que tem uma necessidade especial, ele precisa de um profissional que entenda e que saiba da necessidade dele. Não pode colocar num grupo junto com todo mundo para fazer as mesmas atividades, não é? Então, eu sou professora há 23 anos. Eu participei de todo esse processo de inclusão, de exclusão, de tentativas, e eu vejo que a escola ainda não se acertou, né? Já evoluímos muito. Eu não posso negar isso. Já evoluímos muito, mas ainda falta muito para que a gente possa evoluir, né? O ideal é que tenha um profissional para fazer essas atividades diferenciadas. Eu sei que existem escolas que fazem isso, mas escolas, por conta da demanda, né? Por conta de quantidade de alunos que uma professora só tem que tomar conta, não tem condição de fazer isso, de dar uma atenção especial para cada aluno, mas o correto seria, se o aluno gosta de abelha, no caso de autismo que nós estamos falando, eu fazer uma atividade diferenciada sobre a abelha. Dinossauros, né? Todos amam dinossauros. Vou ligar os pontinhos? Por que não ligar a abelha na sua colmeia? Por que não ligar, né? Vou usar ali as letrinhas da abelha para poder iniciar o processo de alfabetização, porque é isso que interessa para ele. O que que a abelha come? O que que a abelha faz? Como que a abelha voa? Então, eu vou começar a trabalhar dentro daquilo que a criança gosta. Eu vou fugir do tradicional? Vou. Só que eu vou ganhar muito mais dentro de um construtivismo do que a criança tem como hiperfoco. Então, a escola precisa trabalhar dentro daquilo que a criança gosta, explorando nas atividades, e aí a gente pode trabalhar em todas as disciplinas de forma interdisciplinar. Qualquer hiperfoco pode ser trabalhado de forma interdisciplinar, e aí dá trabalho, não é? Eu falo que o profissional de apoio, ele deveria receber muito mais, deveria receber muito mais, porque dá um trabalho grande, porque você precisa desenvolver as atividades, pensar na necessidade do seu aluno, De não é? forma individualizada mesmo. Individualizada. E a gente vê que muitas vezes isso não acontece. É por isso que o profissional não consegue. Ele não dá conta de atender três crianças, 4 crianças com necessidades diferentes. Então, eu falo sempre isso, né, na escola. E às vezes eu sou até não sou bem interpretada, mas eu tenho lutado a respeito disso, sabe? Porque eu acredito que o profissional de apoio, ele não pode ser uma babá de criança. Ele não é babá. Ele está ali para poder ser um profissional. Então, ele precisa ter esse apoio, né? No caso da Secretaria de Educação, ele precisa ter um apoio pedagógico para que ele exerça a sua função. E ele tem especialização para isso. Então, ele sabe como fazer, só que ele precisa de tempo e ele precisa de ter também uma criança só para ele poder trabalhar, porque dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Quando os professores, tanto a professora regente quanto a professora de apoio, conseguem identificar esse hiperfoco da criança, ajuda até em um momento de crise, né? Muito. E ajuda também, e é importante, o diálogo com a família, né? O diálogo com a família para estar sempre ali conversando e juntos buscando o que é melhor para aquela criança. Juntos. O diálogo é muito importante. Eu sempre bato nessa tecla. A questão da convivência social das pessoas que têm acesso àquela criança e da necessidade da educação psicossocial. Precisa ensinar o que a criança dá conta, o que ela não dá conta, qual que é o próximo passo, sabe? Eu penso que o profissional pode estabelecer metas. Olha, eu quero que daqui a 6 meses, 2 meses, esteja conseguindo escrever o nome dele sozinho. Isso precisa estar descrito até no plano de ensino individualizado. Individualizado. Precisa. Tem gente que fala PDI. Precisa, mas muitas vezes a gente, né? A gente sabe. A gente sabe como que funciona. A gente tem que ensinar o que é correto. A gente tem que falar o que é correto. A gente está começando o ano letivo, né? É uma fase muito difícil para as mães, porque as crianças já pegaram, já mudaram a rotina de terminar o ano e ir para casa, férias. Aí agora volta para a escola. Aí começa uma nova professora. A professora não conhece. Uma nova adaptação. Uma nova adaptação. Uma nova rotina. Uma nova rotina. Descobrir qual foi o hiperfoco da criança, como que pode ajudar. Por isso que eu perguntei em relação à criança no momento de crise, né? Os professores saberem qual que é o hiperfoco da criança vai ajudar bastante. Ajuda bastante. E, inclusive, no momento de crise, o que fazer? Isso. O que fazer, né? O que eu faço em um momento de crise? Eu chamo quem?
Eu faço o quê? Porque foi o que você comentou antes, porque se você tira, e o hiperfoco pode ser um objeto, não Sim. só um assunto, né? Na maioria das vezes também objeto. E se você tira da criança para tentar fazê-la concentrar em outra atividade, tem problema. Com E aí a certeza. criança está 30 dias, 40 dias em casa com os pais. Aí pega a criança, vai para a escola. Tem objeto que não pode, tem brinquedo que não pode, não é o dia do brinquedo, mas a criança quer aquele. A criança quer falar sobre o assunto que ela falou as férias todas, ela quer continuar falando dentro de sala de aula. Por isso que precisa ter o diálogo com a família, né? Hum. É por isso que precisa a família estar sempre perto, a família ter um diálogo. E eu acredito que o ideal, inclusive, seria não haver troca de professores como há. Quando há essa afinidade profissional com a criança, eu acredito que esse profissional ele deveria continuar com a criança. Essa troca é muito prejudicial para eles. É muito prejudicial. Então, por que não manter, né? Por que não passar de um ano para o outro, mesmo profissional que já conhece a família, já conhece a criança, já conhece as limitações, já conhece quando entra em crise o que faz? Por que não manter? Esse é um assunto delicado, né? O ideal Muito. seria. Esse é um assunto muito delicado. E tem mãe que exige, entra na justiça e Sim. procura ajuda, né? De advogado. Eu sempre tenho lá no grupo mãe perguntando se pode exigir que o profissional continue com a criança. Eu falei assim, não pode exigir. A Infelizmente. escola pode trocar, né? Não tem nenhuma lei. Tem uma vez que uma mãe me perguntou, tem alguma lei que eu possa utilizar, né? Para que a minha criança fique com a mesma profissional? Eu falei, não existe isso. Não existe. Mas seria muito bom, né? Seria. Seria utópico, mas seria muito bom. Seria. Diminuiria muito as crises dentro de sala de aula, né? Diminuiria Porque bastante. imagina agora, começo de ano, até a professora compreender como que aquela criança ali se organiza, como que aquela criança funciona, como que é O que provoca? Qual que é o gatilho que provoca? Sim, demora da muito criança? tempo. E aí o que nós falamos do brinquedo, tira aquilo que é justamente o que traz conforto para a criança. Sim. Então, assim, é muito delicado. São muitas situações, como eu disse, é tudo muito novo, né? Estamos evoluindo, mas ainda falta bastante. Né? Estamos evoluindo, mas ainda, como eu disse, eu tenho investido nessa área porque eu creio que é o profissional do futuro. Ninguém sabe o que fazer, né? Eu tenho sido procurado por muitas pessoas para pedir ajuda, né? Sim. O que eu faço? Muitas escolas não sabem o que fazer. E eu tenho visto escolas, assim, fazendo coisas que eu falo, meu Deus, não, isso não pode, não faz isso não. Teve um dia que uma escola me procurou e falou assim, nossa, vem aqui pra você ver o cantinho que a gente tá fazendo da inclusão. Eu falei, cantinho da inclusão? Eu falei, pelo amor de Deus, tira isso, nós estamos lutando contra isso daqui. Não pode colocar cantinho da inclusão, não. Então, assim, eu vejo que na tentativa de acertar, que não era por mal, sabe? Viam que as crianças não conseguiam interagir com as outras, ficavam mais no cantinho. Aí fizeram o cantinho da inclusão. Eu falei, isso aqui tá parecendo o cantinho do castigo. Tira isso daqui, pelo amor de Deus, né? E aí, rapidamente. A escola e todos treinados para lidar com ela e não isolar. Sim, não pode fazer isso, mas eu vi assim, que era com boa intenção que eles estavam fazendo. Olha que bonitinho, e fizeram, enfeitaram, né? Eu falei, pelo amor de Deus, tira isso daqui, pelo amor de Deus. E eu vejo que, assim, em todos os lugares, né, em igrejas, as pessoas não estão preparadas para poder receber. Em lugares nenhum, né, as pessoas não estão preparadas. Então, se nós não pensarmos como sociedade em o que vamos fazer, nós vamos deixar um grupo sozinho? Eu participo do grupo aqui de Santa Luzia e eu vejo como que acontece aqui. Um grupo fechado, um grupo que se fecha em si mesmo, né? Não é muito aberto para diálogo. E assim, eu vejo. Todos saem prejudicados em relação a isso, né? Porque eu falei em uma palestra ontem, o autismo é um problema de saúde pública. Sim, também concorre. Envolve a saúde, envolve a educação, envolve a ação social. Em qualquer cidade, em qualquer município, é assim. Sim. Né? E a gente, às vezes, não consegue ajudar. A gente não vai conseguir resolver todos os problemas. Não. Porque o número de diagnóstico, como você falou, o número de diagnóstico aumenta a cada dia. Cada dia. Mas eu também acho que a gente já está evoluindo em relação à conscientização, à informação. Hoje é completamente diferente. Quando saiu o diagnóstico do meu filho há 11 anos atrás, não tinha informação nenhuma. Muito, nós estamos evoluindo muito. Como eu disse, até nas próprias escolas, né? Nós estamos em um processo de evolução.
E a gente sempre olha para o que falta. Sempre olha, falta isso, falta aquilo, falta isso. Mas nós precisamos celebrar o que nós já conseguimos. Já conseguimos, até aqui o que nós já conseguimos, nós precisamos celebrar. Então, assim, conseguimos muitas informações, conseguimos muitos grupos de apoio, nós conseguimos muitas palestras, nós estamos vendo, assim, que muitas pessoas estão, até por necessidade, até isso tem colaborado conosco, né? Eu não sei o que fazer, me ajuda. Dá uma palestra, fala, me ajuda aqui. Em igrejas, nós estamos vendo isso, eu tenho participado de várias igrejas, as igrejas pedindo, me ensina como que eu faço aqui para a gente fazer um kids que seja inclusivo. Sim. E eu acho isso muito legal, né? Eu falo assim, não é um kids inclusivo, é uma igreja que precisa ser inclusiva. Não é o kids. Sim. Porque senão eu falo assim, é só para criança. Não é só para criança. Existem muitas pessoas que estão aqui dentro que não têm diagnóstico, porque antigamente não existia diagnóstico, e que têm transtorno também. Sim. Então eu não posso falar em um kids. Eu tenho que falar em uma igreja. Eu tenho que falar em uma sociedade. E nós precisamos pensar que essas crianças estão crescendo, como nós falamos. E nós vamos ter muitos adolescentes, nós já temos. Mas nós teremos muito mais ainda adolescentes. Nós teremos adultos e muitos adultos. E o que nós vamos fazer como sociedade? Então nós precisamos pensar a curto, médio e longo prazo. Eu já estou pensando a longo prazo. Eu já estou com uma visão lá na frente. Eu já estou me preparando para isso. Não existe, não existe tratamento, não existe profissional especializado, não existe professor. A gente estava falando agora há pouco em relação à educação infantil e à educação já ensino superior. Esses meninos vão crescer, adolescentes, adultos vão para a faculdade, alguns, né, seguirem. E aí? A inclusão é completamente diferente na faculdade. Ninguém sabe o que fazer. Ninguém sabe. E até as pessoas que estão estudando, muitas vezes, não sabem o que fazer. Um tema que vai fugir um pouquinho aqui, mas eu acho que seria interessante você, dentro disso que vocês estão discutindo aqui, colocar em alguma pauta, né? A questão da sexualidade. Sim. Como trabalhar a questão da sexualidade? Essa primeira temporada, eu escolhi 10 temas, né? E deixei esse de fora. Mas em uma segunda temporada do Altos Papos, eu quero sim falar eu acho esse assunto, né? Fundamental, viu? Por favor, por favor. Em uma segunda temporada a gente vai procurar esse assunto também. Porque eu estou recebendo, assim, adolescentes com mães desesperadas, falando comigo assim, o que eu faço? Sim. Porque a sexualidade não é diferente. Sim. A sexualidade é igual. E o que eu vou fazer com esse menino? E o que eu faço? Assim, não vai nem na rua. E o que eu faço quando esse menino, por exemplo, nós tivemos casos, né? Por exemplo, na ecoterapia, nós tivemos casos de um adolescente que, por conta do movimento do cavalo, ele se achou confortável e ele tirou o órgão para fora e normal no meio de todo mundo. E aí, o que eu faço com esse menino? Para explicá-lo que entra em desespero. Todo mundo entra em desespero. O que a gente faz? Tampa, tira? O que a gente faz com esse menino? Entende? Então, isso daqui a pouco está dentro da escola. Isso daqui a pouco está na rua. Então, a gente precisa pensar nessa sexualidade desses adolescentes. Porque daqui a pouquinho, já estamos aí, né? Isso mesmo. De uma forma assim, o que a gente faz? Foi uma discussão que nós tivemos agora em São Paulo, quando eu fui para Barueri. O que fazer com a sexualidade dessas crianças? Como agir? E aí, o que eu entendi? Não existe uma resposta ainda. E aí, eles nos instigaram. Gente, vamos estudar sobre isso. Para conseguir ajudar, porque as crianças estão crescendo. Sim, foi isso que eles falaram. Gente, ajuda a gente, estuda sobre isso. Que cada um aqui busque alguma coisa para poder estudar nesse sentido, para nos ajudar, porque a gente não tem resposta, a gente tem sugestões, né? E das sugestões que foram dadas, são sugestões assim, que cada pai, cada mãe vai adotar dentro da sua crença, dentro daquilo que ele acha que é conveniente. Mas vamos deixar isso para uma outra oportunidade. Para o segundo episódio. Para o segundo episódio. Porque eu acredito que já tem muita mãe aí sofrendo com isso. Com certeza. Não vou nem levantar a bola. Agora, para a gente encerrar, em relação a voltando ao assunto do hiperfoco, a gente falou sobre família, né? A gente falou sobre família, a gente falou sobre escola. Sim. E a sociedade como um todo, né? Como a gente pode ajudar essas crianças com esses hiperfocos, né? Olha, eu acho que isso que você está fazendo aqui já é algo que é importantíssimo, né? Isso daqui é um meio de levar informação para muitas pessoas. Porque quando a pessoa fala assim, mas eu não tenho nada a ver com isso.
Quando eu vou a algum lugar e as pessoas me perguntam, você tem filho? Atípico? Eu falo, não. Mas por que você está nesse meio? Eu falo, mas só quem tem filho atípico é que tem que se envolver? Em algum momento você vai encontrar pessoas no seu caminho. Ou no Mas, mercado de trabalho, ou relacionamento. Em mas algum é momento vai justamente passar um isso. autista na sua vida e você vai ter que saber lidar. Mas aí eu vou ter que saber lidar ou eu vou pensar assim, isso não é problema meu, isso é problema da mãe. É aí que está a grande questão. Eu acredito que nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão pensando assim, isso é problema da mãe. E nós precisamos inverter e pensar assim, isso também é um problema meu. Porque quando as pessoas me perguntam, por que você está se envolvendo com isso se você não tem filho atípico? Isso me dói, porque eu penso assim, da mesma forma que eu estou me envolvendo, você também deveria se envolver. Isso não é uma questão particular para mim, isso é uma questão social. É uma questão social. Eu deveria me envolver assim como você também. Então, as palestras que nós fazemos, isso que você está fazendo, levar informação para as pessoas, ajudar as próprias mães, os grupos de apoio, né, os grupos de apoio mesmo que a gente sabe que existem, que mães ajudam as outras mães. Só que eu vejo às vezes que tem mãe que quer ajudar outra mãe que não tem condição. Sabe aquela passagem bíblica que é cego guiando cego? A mãe desesperada está ajudando a mãe desesperada, mas ainda assim é um meio de ajuda. E eu vejo lá assim, gente, Amparada. sim, eu vejo lá assim, às vezes, gente, o médico passou tal remédio, alguém sabe o que que é isso? Aí uma outra mãe orienta, né? Não é assim que funciona. Meu filho fez isso, alguém sabe? Então, assim, uma mãe ajudando a outra, mesmo a mãe passando dificuldade, mesmo a mãe estando ali na luta, uma mãe ajudando a outra. Agora, imagina se todos nós conseguirmos, pelo menos um pouquinho, um ajudar o outro. Se todos nós conseguirmos medidas de políticas públicas mesmo, porque, como você disse, para mim isso é uma questão de política pública. Uhum. Não é uma questão assim, é ali. Não. Isso deveria envolver toda a sociedade. Para mim, está em todo o âmbito social. Isso daí envolve tudo. Não tem como falar é só na escola. Não, é na sociedade em geral. Então, o quanto mais a gente puder falar e o quanto mais a gente puder levar informação para as pessoas, né? O quanto. Não é essa questão de coitadinho, não é questão de romantizar a situação. Não, gente, é uma situação real. É assim que acontece e a gente precisa entender que existem pessoas que estão sofrendo, existem pessoas que estão sem informação, existem pessoas que estão desamparadas, que precisam ser amparadas, serem acolhidas, precisam de serem amadas. Existem pessoas que estão sozinhas. Então, a gente precisa entender que nós precisamos ajudar uns aos outros. Para mim, sociedade e inclusão é isso. Um dando mão uns aos outros, para que todos nós possamos viver melhor. Muito bom, muito bom. É isso aí. Não, você ajuda mães, famílias e você atende crianças também, né? Sim. Eu não atendo criança, atendo adolescentes, e a demanda dos adolescentes normalmente tá. E os adolescentes sempre me pedem assim: por que você não organiza uma mesa redonda para a gente poder conversar com outros adolescentes que também têm autismo? Eu falo, porque vocês mesmos não querem. Sim. Porque vocês pedem. Quando a gente faz alguma coisa, vocês não querem participar, vocês não querem falar. Primeiro porque não querem aparecer como autistas, né? Não quero, não quero. E segundo, que faz alguma coisa, vocês não querem participar. Então, assim, a gente precisa colocar a cara a tapa. Eu coloco a minha cara a tapa tanta coisa, que às vezes eu nem tenho participação naquilo e eu tô colocando a minha cara a tapa. Você deveria ser o primeiro a estar ali, para incentivar outros da sua idade, né? Porque existem muitos adolescentes, muitos, 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 que ficam escondidos atrás da tela e atrás de videogame, muitas vezes atrás da porta do quarto. E a gente precisa colocar esses meninos para fora, a gente precisa descobrir qual é a potencialidade deles, a gente precisa colocá-los para poder nos ajudar também nesse processo de conscientização, né? E aí é assim, todos por um, é uma causa só. Isso uma mesmo. causa para que Isso. todos ajam sobre ela. Fica a dica. A gente tem que fazer mais podcast para falar sobre a fase da adolescência e a fase adulta também. Sim, sim, sim. Eu acho que é primordial. A gente precisa, porque, assim, a gente, se ficar só na criança, ali, daqui a pouquinho a gente vai começar a ter problema. Isso mesmo. Agradeço muito, Charlene, pelo papo. Eu acho que foi bem construtivo, né? Bem informativo. E com certeza fica a dica para a gente fazer outros episódios sobre a fase adulta, sobre sexualidade. Tá valendo a dica. E eu que agradeço. Eu tenho certeza que vocês também gostaram dessa conversa com a Charlene. Quem está acompanhando o programa pode curtir, pode compartilhar, pode indicar para outras pessoas, que eu tenho certeza que vai ser
a gente vai conseguir ajudar um número maior de famílias. Quero agradecer e quero ressaltar que esse programa só é possível graças ao incentivo que a gente recebeu aqui em Santa Luzia através da Lei Paulo Gustavo. E até o próximo episódio.